Reflexão da liturgia dominical. Primeiro domingo da Quaresma, dia 21 de fevereiro. A Quaresma é o tempo favorável para a conversão. Estamos no primeiro domingo deste tempo que a liturgia nos oferece para fazermos uma profunda revisão de vida e assumirmos um compromisso de mudança. Serão 40 dias de reflexão intensa, sempre com o enfoque da conversão. Tudo isso para nos prepararmos bem para a maior de todas as celebrações do nosso calendário litúrgico, a Páscoa. Neste primeiro domingo, o tema que perpassa as três leituras e o salmo é o da purificação de nossos pecados. Deus nos dá mais uma chance, mais uma oportunidade para revermos nossas falhas, nossos erros e voltarmos para o seu caminho, regenerados de nossas faltas, purificados de nossos pecados. Assim, a primeira leitura do livro do Gênesis resgata a imagem do dilúvio como uma forma de aliança que Deus fez com Noé para salvar a criação. O dilúvio representa a destruição daquilo que é mal, que não tem mais salvação nem regeneração, e a recriação ou salvação daqueles que assumem a proposta de mudança de vida. O arco-íris, que aparece depois das chuvas, representou a aliança que Deus fez com Noé. Vale lembrar que a aliança é pacto, compromisso assumido entre duas partes. Nesse caso, Deus faz aliança com a humanidade. O fato de tê-la salvado do dilúvio não significa que, daquele momento em diante, ela poderia viver como quisesse, isto é, sem Deus. Pelo contrário, significou que Deus cumpriu sua parte no projeto de salvação e que nós, povo salvo por Ele, temos que cumprir a nossa parte. Se não formos fiéis, haverá mais dilúvios. Outros tipos de tragédias ceifarão muitas vidas, como de fato estão ceifando. Diante disso, podemos pensar, neste tempo da Quaresma, quais são os dilúvios que continuam a abater a terra, os povos e animais, a criação? E quais são as causas de tudo isso? Há o dilúvio da miséria, das desigualdades sociais, da fome, das doenças incuráveis, causadas pelo não cumprimento do pacto feito com Deus. Quando a humanidade rompe a aliança com Deus, abre caminho para os diversos tipos de destruição. Alguns chegam a culpar Deus pelas tragédias que ocorrem, mas esquecem que a maioria das catástrofes e tragédias são causadas pela imprudência humana, pelo descaso com a obra da criação, pelo desrespeito à vida. É mais fácil culpar a Deus que assumir a culpa. Pelo comportamento inadequado de alguns, muitos inocentes sofrem as consequências. Por exemplo, quando a natureza é desrespeitada pelos gananciosos, provocando desmatamentos, poluindo rios, envenenando alimentos, sonegando impostos, fomentando a corrupção, desviando verbas públicas da saúde, moradia e educação, todos pagam por isso um preço muito alto, principalmente os pobres, que pagam com a vida o rompimento do pacto que a humanidade fez com Deus de cuidar da obra da criação em vez de prejudicá-la. Tudo isso nos faz pensar nesse primeiro domingo da Quaresma e nesta primeira leitura, colocando diante de nós a imagem do dilúvio e da aliança que Deus fez com Noé. Quando a humanidade for fiel a essa aliança, o dilúvio não voltará a destruir os seres vivos. A segunda leitura da primeira carta de Pedro destaca que o pecado tira a nossa vida e isso desagrada a Deus, pois ele nos criou para a vida. Assim sendo, Cristo morreu uma vez para nos libertar do pecado. Foi o justo que deu a vida pelos injustos. Sua morte de cruz significa a nossa redenção. O sangue derramado na cruz lavou-nos dos nossos pecados. Com essa contundente prova de amor e de purificação, deveríamos continuar nos esforçando para manter em nós essa pureza.
Ao olharmos para a cruz de Cristo, deveríamos recordar que ela é o instrumento da nossa purificação e nos esforçar para nos manter puros de corpo e alma. Rebeldes que somos, ele nos torna santos e perfeitos, filhos de Deus, pelo seu sangue derramado na cruz. Assim como o dilúvio foi uma tragédia, embora necessária para purificar a humanidade do pecado, a morte de cruz foi também uma tragédia sem precedente, mas necessária para salvar a humanidade. É Deus, mais uma vez, mostrando quanto nos ama. E nós, o que estamos fazendo para demonstrar o amor que temos por Ele e por nossos irmãos? Creio que ainda muito pouco. Não vamos perder essa oportunidade da Quaresma para a nossa conversão, para podermos mostrar com atos que estamos no caminho da conversão, da mudança de vida, buscando viver conforme os ensinamentos de Deus. Pedro recorda nessa segunda leitura que as águas do dilúvio representaram o batismo que nos salvou. Cabe-nos seguir esse caminho de santidade e pureza que nos foi apontado nessas duas leituras. O Evangelho apresenta Jesus sendo impelido para o deserto. Deserto é lugar de aridez, portanto, de desafios. É nos momentos de desafio que testamos nossa fé, nossa sintonia com Deus. Quem não está preparado sucumbe nos momentos de deserto da vida. Jesus permaneceu no deserto durante 40 dias. Nós estamos iniciando uma caminhada quaresmal que significa nossos 40 dias de deserto. Durante esses 40 dias, seremos colocados diante de grandes tentações, questionamentos e desafios. Como lidarmos com eles? Jesus foi tentado por Satanás no deserto. No deserto de nossa vida, somos também tentados constantemente por Satanás, mas nem sempre temos a resistência de Jesus. Falta-nos força porque nos falta a fé. E falta-nos a fé porque nos deixamos conduzir por coisas que não são da vontade de Deus. Depois dos 40 dias de deserto, que foram para Jesus como uma espécie de batismo, ele volta para a Galileia e prega a boa notícia. Ele volta num contexto de grandes desafios, perseguição e morte. João Batista tinha sido preso. A prisão de João Batista representou o prolongamento do deserto de Jesus. Ele teria que continuar a lutar contra as forças da morte. Assim, diante desses grandes desafios da missão, Jesus chamou discípulos, pessoas que iriam ajudar nessa empreitada de combate à morte. Os discípulos chamados responderam prontamente e seguiram Jesus. Hoje, no início dessa caminhada de deserto, ele também nos chama. Temos que fazer como fizeram os discípulos Simão e André, Tiago e João. Deixar nossas barcas, nossas redes, para entrar na barca de Jesus e assumir a rede dele. É esse o momento de mudança, de conversão. O chamado nos é feito. Cabe a cada um de nós responder com solicitude. Eis o grande desafio dessa quaresma. Que possamos deixar que Deus lave os nossos pecados e nos purifique para a vida. Que possamos responder prontamente ao chamado de Jesus e segui-lo nessa árdua missão. Eis um tempo de conversão. Não percamos essa oportunidade. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.